Bom, vamos falar agora do MRU-V, é o movimento retilíneo uniformemente variado. Anteriormente nós vimos o MRU, né? E vimos que o MRU significava movimento retilíneo uniforme, onde essa uniformidade dele estava em percorrer espaços iguais em tempos iguais, né? Bom, isso implicava, né, que a velocidade no MRU era sempre o quê? Constante. Se eu percorro espaços de tempo iguais em mesmo intervalo de tempo, isso me dava uniformidade. Por exemplo, 1 metro a cada 1 segundo, 1 metro a cada 1 segundo. Então, tinha essa uniformidade, tá? Durante um determinado percurso que fosse em linha reta. Tá? Lembrando que o MRU é movimento retilíneo e uniforme, é um movimento em linha reta. A mesma coisa agora aqui em termos de movimento é o MRUV, movimento retilíneo e uniformemente variado. Bom, é um movimento em linha reta. Agora, o que significa esse uniformemente variado? Isso significa que ele está variando de forma o que? Uniforme. Então, para a gente observar isso bem, eu vou explicar isso através de um gráfico. Então, aqui o gráfico da velocidade pelo tempo. Tá certo? Se vocês observarem esse gráfico, que representa, vamos dizer melhor, vai representar um movimento de um carro numa determinada rodovia em reta, está me dizendo o quê? Que o carro partiu, né, da origem dele, tá? Onde a velocidade inicial dele era 0, né? E ali ele zerou o cronômetro e quando começa o movimento, ele começa a cronometrar. Então ele observa o seguinte, que no instante de 1 segundo, ele está com uma velocidade de 2 metros por segundo. No instante 2, com uma velocidade de 4 metros por segundo. 3 segundos, está com uma velocidade de 6 metros por segundo. Em 4 segundos, 8 metros. Uma velocidade de 8 metros por segundo. Em 5 segundos, ele está com uma velocidade de 10 metros por segundo. Bom, o que você observa aí? Você vai observar que a velocidade dele está aumentando o quê? Uniformemente, ou seja, a cada fração de 1 segundo ela aumenta de 2 metros por segundo. Aqui, ela vai aumentar aqui de 2 metros por segundo, daqui para cá 2 metros por segundo, daqui para cá 2 metros por segundo, daqui para cá 2 metros por segundo. Então, eu posso dizer que esse é um movimento que varia, mas o que? De forma uniforme. Ou seja, a cada segundo, sempre aumentando a velocidade em 2 metros por segundo. E se você traçar aqui ó, o gráfico, você vai ver que este movimento, agora no caso do MRUV, que a velocidade não é constante, então o gráfico da velocidade pelo tempo agora é o quê? Uma reta, né? Uma reta no plano. Não é mais uma reta o quê? Paralela ao tempo, porque no MRU, né, a velocidade era constante. Então, para cada segundo a velocidade é sempre o mesmo. Neste caso, não. Para cada segundo a velocidade está sempre aumentando de 2 metros por segundo. Então você vê que há uma variação, mas de forma o quê? Uniforme. Tá certo? Bom, vamos observar o seguinte aqui. Vamos pegar aqui essa reta, mas não vamos botar escala, para ficar melhor. Tá? Vamos pegar aqui. Então, aqui sendo a velocidade e aqui o tempo. Vamos pegar essa reta aqui. Bom,
já sei que essa reta aqui representa um MRUV, né? A gente está vendo aqui. O MRUV, né? O gráfico da velocidade pelo tempo vai ser sempre uma reta, né? Aqui em diagonal ou oblíqua ao plano, né? Da velocidade pelo tempo. Então vamos supor que aqui seja a minha coordenada T0, aqui uma coordenada T', né? Aqui uma coordenada V0, aqui uma coordenada V'. Tá certo? Bom, isso aqui embaixo é a minha variação do tempo, né? Que eu vou chamar de delta T. E aqui vai ser quem? O meu delta V, né? Então, este pedaço aqui, né? Corresponde exatamente quem? Meu delta T. E este pedaço aqui corresponde exatamente quem? Meu delta V. Tá certo? Bom, vamos supor que eu tenha aqui um ângulo θ. Eu vou observar o seguinte: qualquer linha reta paralela ao eixo T, esse ângulo θ vai ser igual a esse. Esse ângulo θ aqui, né? Esse aqui vai ser igual a esse aqui vai ser igual a esse. E, consequentemente, isso está me dizendo que se eu calcular a tangente de θ, né? Eu vou ver o quê? Quem é a tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Sobre ΔT. Olha bem, se para qualquer ponto aqui eu traçar uma reta, né? Para qualquer ponto dessa reta aqui, se eu traçar uma reta paralela ao eixo do tempo, o ângulo θ sempre vai ser o mesmo para qualquer ponto que eu trace uma reta perpendicular ao eixo do T, perdão, paralela ao eixo T. Então esse ângulo aqui é igual a esse ângulo é igual a esse, e assim por diante. Se a reta for crescendo, né? Ela for crescendo, né? Se eu traçar aqui uma reta paralela, esse θ vai ser igual a esse, θ vai ser igual a esse, θ vai ser igual a esse. Então isso está me dizendo que essa tangente de θ aqui sempre vai ser o quê? Constante. Vocês lembram lá na equação da reta? Da reta? Que era dado por quê? Y igual a mx mais b. Lembra quem era o m? O m era quem? Meu coeficiente angular. E esse coeficiente angular, ele me dava o quê? A inclinação da reta no plano. E vocês viam que esse coeficiente angular, para uma dada reta, ele era sempre o quê? Sempre constante. Como aqui. Pegava essa equação da reta aqui, traçava a reta no gráfico e traçava linhas paralelas ao eixo X. Eu via que todos os ângulos θ, né? Está lá a tua reta, né? Dada por essa equação aqui, que era y e x, né? Eu via que qualquer linha reta que eu traçasse e fosse paralela ao eixo X e passasse por qualquer ponto aqui da reta, esse ângulo aqui que se formava entre esta reta e a paralela ao eixo X, o θ sempre seria o mesmo, logicamente, né? Traçando aqui um triângulo, né? A tangente de θ, né? Sempre
seria a mesma, ou seja, constante. A mesma coisa aqui. Isso aqui é uma constante. Mas vocês lembram lá qual era a equação da aceleração? Era a variação da velocidade por unidade de tempo. Então, se eu observar, esse A aqui vai ser exatamente a tangente de θ dado por esse gráfico da velocidade pelo tempo. Se a tangente de θ é constante, então essa aceleração A é constante. Então, característica do MRUV, né? Aceleração constante. Bom, então nós já vimos, né, que no MRUV você tem aceleração constante, tem que ter, porque olhando aqui para o gráfico, quem é a aceleração? É a variação da velocidade pelo tempo. Olha só, ela está variando de 2 metros para 1 segundo. De 2 metros para 1 segundo. Esse intervalo daqui é de 1 segundo. Esse intervalo daqui é de 1 segundo. Esse intervalo aqui é de 1 segundo. E este aqui é de 1 segundo. Então, para cada variação de 2 metros por segundo, ele leva 1 segundo. Então, isso aqui é o quê? Constante. Né? Muito parecido lá com o MRU, só que aqui é velocidade por tempo. No MRU, que se dava constância, era o quê? Era o ΔX pelo ΔT, ou seja, percorro o mesmo espaço no mesmo intervalo de tempo. Aqui ele vai percorrer o quê? Ele vai variar a velocidade, sempre na mesma proporção, sempre no mesmo intervalo de tempo. Tá? Então, daqui eu posso tirar outra equação. Bom, quem é a aceleração? Então, daqui eu posso escrever que a aceleração vai ser o quê? A velocidade num ponto V, né? Pode ser um ponto V qualquer, que eu não preciso especificar qual o ponto onde eu vou parar o carro, né? Mas o ponto inicial, como eu falei para vocês, né? O referencial de início sempre tem que ser o quê? Fixo, né? Eu vou começar a contabilizar meu tempo daqui quanto eu estou a 40 km por hora. Não necessariamente eu tenho que parar o carro para começar, mas eu posso falar. Eu vou começar a medir aqui, meu carro está a 40 km, vou começar a medir a partir de 40 km por hora. Tá certo? Mas o cronômetro é sempre bom zerar, né? Não tem ideia, então vou começar de 30 segundos. É besteira. Tá? O cronômetro a gente sempre zera. O T inicial sempre teria que ser zero, né? Então aqui o V0 pode ser qualquer valor. Aqui T menos T, zero. T de início você sempre zera o cronômetro, começa de zero. Bom, então aqui, né, vou ter que a aceleração vai ser igual a velocidade, né, num determinado ponto que eu queira, menos a velocidade que eu comecei do início, né, dividido pelo tempo. Passa esse T para cá, né, passo T para lá, então vou ter V menos, né, V0 é igual a T, passo o V0 para lá, então meu V0 mais a T. Se eu observar, né, é igual à equação da reta. M, que aqui é igual a tangente de θ, né? M é uma constante, né? Nós vimos que B, na equação da reta, é uma constante, é o ponto onde a reta corta o eixo X, né? Onde a reta corta esse eixo X, né? Que vamos supor uma reta aqui, né?
B vai ser esse ponto, B vai ser esse ponto, B vai ser esse ponto aqui, ou seja, B ele me dá o que? A translação dessa reta ao longo do eixo Y. E o M vai me dar a inclinação da reta dentro do plano. Então ele vai descrever o comportamento da reta. Essa equação aqui nada mais do que descreve o comportamento da reta dentro do plano. Tá certo? B é o que? Um ponto fixo. É um ponto onde ele corta o eixo Y. Lembrando que no gráfico aqui eu não posso passar do eixo Y. Por quê? Porque eu não tenho tempo negativo. Tá certo? Bom, então olha bem. Isso aqui é como se fosse meu B. É o ponto que onde ele começa. O V0 é meu referencial, é o meu referencial de início da minha medida. Então ele não pode variar, né? Aquela história da trena, né? Se eu vou medir a distância dessa parede àquela, né? O cara segura aqui, eu vou puxando a trena, né? Para eu medir, o cara tem que ficar o quê? Com a trena presa aqui. Porque se ele vier atrás de mim, eu não vou medir nada. Então, essa posição dele aqui não pode variar. Então, a mesma coisa. Isso aqui é constante. Nós já vimos que a aceleração no MRUV também é constante. Então, essa velocidade só está variando em função do tempo. Igualzinho à equação da reta. A gente sabe que M é constante, B é constante, essa Y está variando em função desse X. Então, isso aqui é minha equação horária, né, da velocidade. Então, nós temos duas equações. A equação da aceleração e agora determinamos a equação da velocidade em função do tempo para o MRUV. Tá? Bom, então a gente continua aí no próximo vídeo.